Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos fazer um resumo de como ser mais produtivo de acordo com as técnicas de planejamento natural. Esse é o canal Comece com Livros e nós vamos fazer isso com base no livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo. Então bora lá. A primeira fase das técnicas de planejamento natural é o objetivo. E depois que você tiver com seu objetivo definido, tudo que você tem que fazer é se perguntar por quê. Porque dessa forma você vai continuar focado no objetivo. E aqui eu trouxe 6 motivos principais no qual você deve estar sempre se perguntando por quê. O primeiro é que ele define o sucesso, porque como a gente viu nos vídeos anteriores, quem não define o sucesso não tem a chance de ganhar. E o objetivo, ele é o ponto de referência. O segundo motivo é porque ele estabelece critérios para a tomada de decisão. O que é necessário? Tudo vai depender de qual é o seu objetivo. O outro motivo é que ele alinha os recursos. Como vou utilizar os recursos que tenho? Tudo vai depender de qual objetivo você tomou. A outra razão na qual você deve constantemente se perguntar por quê é porque ele dá um senso de propósito. E no livro ele mostra que quando você se pergunta o porquê aquele objetivo é importante para você, você torna mais forte o senso de propósito. E eu trouxe uma pergunta também muito importante, que é o para quê. O para quê também é muito importante para que você consiga se manter motivado. E quando eu falo motivado aqui, não é a questão de empolgação ou incitação, é de você entender os motivos pelo qual é importante esse seu objetivo. A quarta razão é tornar o foco claro. Saber o objetivo faz você corrigir a rota mais rápido. E como você vai fazer isso? Se perguntando, o que estamos tentando realizar aqui? Então, é muito comum, quando nós não realizamos algo ainda, nós se desviarmos do caminho e ficar se perguntando o que estamos tentando realizar, ou seja, ficar se questionando por que você está fazendo aquilo, torna o seu foco mais claro para que você não se desvie do caminho. E o último motivo é que ele expande as ações, ou seja, quando você tem clareza do seu objetivo e dos motivos, você tem mais clareza, fica mais fácil tomar decisões, suas decisões geralmente são alinhadas e a sua criatividade é liberada para achar meios de tornar o objetivo concluído. E tudo isso foi o que nós vimos nos objetivos. Depois, nós vimos o vídeo sobre princípios. E antes de mais nada, eu já quero reforçar o pedido. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Mas então, o que são os princípios? Os princípios nada mais são do que os padrões e valores que você defende. E quais são os seus princípios? Os seus princípios é aquilo que você completaria essa tal frase. Eu daria aos outros total liberdade para fazer isso, desde que eles o quê? Aí você vai completar. O que você completar são as políticas. Outra forma de você pensar nos seus princípios é você responder que coisa que se acontecesse tiraria o sabor da vitória. Essas respostas, melhor dizendo, vão compor os seus princípios. E aqui eu trouxe a diferença básica dos objetivos e dos princípios. O objetivo, ele visa um resultado final, ou seja, ele vai te guiar a chegar no fim, enquanto os princípios eles vão guiar o seu caminho para que o resultado que você quer, que é o objetivo, possa acontecer da melhor forma possível. Tendo entendido os princípios, a gente vem para o terceiro passo, que é a visão ou o resultado. David Allen também chama de resultado. Então, bora lá. Primeiro, vamos entender o que é a visão para o David Allen. É um quadro claro da aparência, sonoridade e sentimentos associados ao sucesso. É aquilo que você vai ter se você conseguir o seu objetivo. E uma primeira coisa que ele trabalha, quando ele fala de visão, é sobre foco. Porque o foco ele direciona o cérebro e o raciocínio para chegar ao objetivo. E por que trabalhar essa visão? Porque o cérebro tem dificuldade de ter clareza quando nós não passamos por um determinado caminho. Ou seja, quando nós nunca fizemos algo, o cérebro tem dificuldade de dizer qual é esse passo a passo para a gente atingir o objetivo. E a visão vai ajudar o cérebro com relação a isso. Então, eu faço a pergunta:
O que é o seu resultado ou a sua visão? Coloque em detalhes. E seja específico, tanto quanto a aparência, sonoridade e o sentimento associado ao sucesso. E a visão ela é composta de 3 etapas. Visualizar o projeto além da data de conclusão, ou seja, quando ele já foi realizado, escrever as suas características e você conseguir descrever qual é a história desse projeto. Pronto, terminada a visão, você vem para o brainstorm. Mas antes de fazer o brainstorming, você precisa entender como o cérebro funciona. Quanto mais você tira as ideias da cabeça e a coloca num sistema confiável, mais o cérebro fornece soluções para os problemas. Então, o brainstorming é isso, é para você extrair da sua cabeça, ou seja, do seu cérebro, as melhores soluções. Qual é o objetivo do brainstorm? Registrar a ideia assim que ele surge. Ou seja, você vai pegar aquela ideia, registrar no sistema confiável, que é para você não ter que gastar energia tendo aquela ideia novamente. E como fazer? Bora lá. A técnica mais conhecida é a do mapa mental. Tem algumas formas de você fazer na internet o mapa mental, mas se você quiser usar esse aqui, o Xmind ele é gratuito, você pode baixar e usar no seu computador. Mas não, se você não quiser, você pode usar um papel e caneta também. O que importa é que você vai anotar o tema principal, ou seja, o problema que você quer resolver ou aonde você quer chegar, pode ser também o objetivo, e depois você vai deixar que toda solução que o cérebro enviar para esse problema, ou caminho possível como solução para chegar nesse seu objetivo, você deixa por escrito. Escreva tudo. Separe um local tranquilo para que você possa fazer sem ser interrompido, mas faça. E o porquê fazer isso? Porque isso ajuda no que os psicólogos chamam de cognição distribuída, porque dessa forma você consegue mais ideias quando nós comparamos com guardar somente no cérebro. E você sai das ideias e entra na ação. Tudo isso vai facilitar com que você consiga conquistar o objetivo ou solucionar o problema. E existem 3 chaves para o brainstorm. E a primeira é: não julgue, desafie, avalie ou critique. A segunda é: busque a quantidade e não a qualidade. E a terceira é: ponha a análise e a organização como pano de fundo. Ou seja, a sua única missão é deixar que todas as ideias que o cérebro lhe enviar, você coloque no sistema seguro. Que no caso aqui você pode ser papel e caneta, tudo bem. Tendo entendido tudo isso, faça com seriedade, porque muitas pessoas caem no erro de fazer por fazer e não conseguem obter os melhores resultados quanto a isso. E então a gente chega na quinta fase, que é a fase do organizar, ou a organização. E quando a gente fala de organização para esse método, nós temos que entender o que é organizar para o cérebro. E para o cérebro, organizar é identificar os componentes e conseguir perceber uma sequência lógica. Basicamente é isso. E existem 3 perguntas essenciais da organização, e são elas: quais são as coisas que devem ocorrer para gerar o resultado final? Em que ordem elas devem ocorrer? E qual é o elemento mais importante para garantir o sucesso do projeto? Tendo respondido essas 3 perguntas, o seu planejamento vai estar organizado. E os 3 elementos da organização é identificar as peças-chave, classificar em sequência lógica e detalhar até o nível que foi necessário. E então nós chegamos nas próximas ações. E é nessa fase que se tomam as decisões. E para isso você vai sempre se perguntar: qual é a próxima ação? E essa é uma das partes que compõe a parte principal do planejamento, porque de acordo com David Allen, a parte principal de um planejamento é você ter a listagem de resultado e a próxima ação. E a listagem de resultado você consegue sabendo o que precisa ser feito. E se eu empacar nessa fase das próximas ações? É porque em alguma fase anterior ficou prejudicado. Então, volte a esta fase e melhore. E se você não sabe para qual fase você deve voltar, eu indico que você volte para o vídeo das próximas ações, que lá eu mostrei para qual fase você deve voltar de acordo com o problema. E aí, conseguiu compreender melhor como ser mais produtivo com todo esse processo que nós falamos hoje? Não? Pois então não perde o próximo vídeo, porque nós vamos fazer um exemplo prático
de como fazer um planejamento de acordo com as técnicas de planejamento natural. E agora comente aqui a palavra prático, que assim eu vou saber que você gostou desse vídeo e que está esperando o próximo vídeo do exemplo prático desse método, ou melhor dizendo, dessas técnicas. Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e comente, porque assim você ajuda muito no crescimento do Comércio com Livros. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.